como eram as condições dessa população no campo nesse momento. Condições muito precárias, né, de exploração. E essas condições elas acabam gerando um terreno fértil para que recebam com carinho mensagens messiânicas. Tá? O que são mensagens messiânicas? Mensagens que dizem que alguém é capaz de prover uma vida melhor para aquelas pessoas. Quando nós falamos de Canudos, sob o aspecto religioso, nós estamos falando de um movimento chamado de messiânico. A ideia de que vai existir um grande salvador. Essa figura do salvador vai ser encarnada na figura de Antônio Conselheiro. Tá? É muito interessante quando você estuda essa cultura do interior do Brasil nesse período, porque ele reproduz em alguma dimensão muitos aspectos locais, mas muitos aspectos também europeus. Você vai ter, por exemplo, presente em Canudos a ideia do sebastianismo. Olha, sebastianismo, algo que tinha nascido lá no século XVI em Portugal. Olha que coisa interessante. E que vai fazer parte ali, né, das pregações, das prédicas, né, de Antônio Conselheiro, que começa a prometer que o mundo vai ser melhor, que o sertão vai virar mar, que o mar vai virar sertão. E muitos desses sertanejos começam a segui-lo. E vai acabar se formando um grande arraial. Esse arraial vai crescendo. Em 1897, que é o auge, momento final desse arraial, você tinha cerca de 5 mil casebres, casas, né? Você faz os cálculos aí quantas pessoas não viveriam naquele arraial. Um número muito grande. Então, aquele arraial era uma organização social diferenciada, totalmente diferenciada do que se tinha até então. Era uma espécie de cooperação. A costura que ligava isso era o elemento religioso, a presença, né, a liderança e a crença na figura do conselheiro. Eles eram capazes de morrer por ele. Só que isso começa a criar, aos poucos, dissidências locais. Isso acontece no sertão da Bahia. Há um momento em que acontece uma ameaça de invasão por discordâncias relacionadas a uma compra. Isso é um pequeno detalhe, mas que vai gerar uma reação da polícia baiana, que envia cerca de 100 soldados para controlar o arraial. Esse arraial acaba derrotando totalmente esses 100 soldados, que ficam apavorados. O governo baiano pede ajuda ao governo federal. A partir daí nós temos o envio de um grupo de soldados do Rio de Janeiro, cerca de 1.000 e poucos soldados, que acabam sendo derrotados por esses sertanejos. Vocês imaginem a situação. A partir daí, parece que tem uma questão mística. Isso serve para crescer mais o arraial, que agora tem armas, 1.000 e poucas armas mais modernas, armas do exército. E a violência também é praticada por eles nessa vitória, com degolas. Né? Isso parece que está virando moda no Brasil inteiro. Muito bem, o governo federal resolve organizar uma força-tarefa, né? O exército vai, inclusive, conseguir novos soldados em diferentes regiões do país para formar uma força para mandar para cá. Escolhe uma figura que tinha um grande prestígio, que era o nosso querido Moreira César. Moreira César vai marchar, né, numa marcha acelerada até o arraial. Chegando lá, começa a grande batalha. Moreira César, com todo o seu ímpeto, né, ele quer vencer o arraial à base da baioneta. E qual não é a surpresa quando essa força militar é derrotada? Essa força derrotada é não apenas derrotada, o grande Moreira César é morto e degolado. Quando essa mensagem chega ao Rio de Janeiro, começa-se a discutir o que realmente estava acontecendo no sertão da Bahia. E aí, o que começa a se falar é que existe um movimento monarquista, antirrepublicano, e agora tem que ter uma grande campanha para derrotar esse movimento. Você vê nos jornais no Rio de Janeiro, tá, as notícias falando sobre o local e as pessoas empolgadas em lutar contra esse movimento, ao ponto de você formar um grande exército com artilharia pesada que vai marchar, com a presença inclusive do ministro da Guerra, Marechal Bittencourt, né, que vai até o arraial. E aí você tem a derrota do arraial de Canudos, numa situação de extrema violência, destruição total de todas as casas e morte praticamente a todos os homens. Nesse momento, você tem a vitória do exército brasileiro. Só que é uma vitória que não traz honra. Pelo contrário, a situação é uma situação que enfraquece a imagem do exército. Canudos pode ser encarado como um dos marcos que tira o exército das rédeas da política nacional. Embora nós já estivéssemos no governo do Prudente Moraes, no civil, mas o exército ainda tinha uma presença muito forte. E a partir dessa situação de Canudos, você tem o exército perdendo grande prestígio, mesmo com essa vitória.
A situação era tão precária que já existia um plano de assassinar o presidente. E esse plano vai ser colocado em prática quando o presidente resolve fazer uma reunião, e nessa reunião alguém